Bom dia, meninada. Então hoje a gente vai falar da equação de Torricelli. É bem interessante isso e acaba ajudando, facilitando na hora de fazer alguns cálculos. Vejam bem, no movimento retilíneo uniformemente variado, o que ocorre? A aceleração é constante. Lembra? E para calcular a aceleração, você fazia ΔV sobre ΔT. Nunca mudava, a aceleração era sempre a mesma, né? Para calcular a velocidade, já que muda, né, tem aceleração, então a velocidade muda. A velocidade você usava a equação horária, que era V igual a V0 mais AT, certo? Equação horária da velocidade. Equação horária da velocidade. O que significa horária? Que depende do tempo. E aí, para descobrir o lugar, o espaço, você fazia S é igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Essa também é uma equação horária, só que a equação horária das posições. Equação horária das posições, dos espaços. Então, veja lá, dependemos do tempo de novo, né? E para calcular a aceleração, dependemos do tempo de novo. Então, o que Torricelli descobriu, esse italiano aqui descobriu? Que eu sempre preciso do tempo para calcular qualquer coisa. Aí ele falou assim, bom, e se eu não tenho tempo? Como é que eu faço para calcular, sei lá, a aceleração, a distância percorrida, a velocidade inicial, a velocidade final? Não dá para calcular se eu não tiver o tempo, né? Então, na realidade, o que ele fez, a equação que ele chega no final, a fórmula que ele chega no final, é da junção dessas fórmulas que nós temos aqui. Tá? Não nada. Ele pensou o seguinte, bom, a velocidade média nada mais é do que você fazer a inicial mais a final sobre 2. Eu tiro a média das velocidades e a velocidade média. É claro que isso só vale porque o movimento é uniformemente variado, né? Como é uniformemente variado, muda sempre do mesmo jeito. A mudança da velocidade é linear. Lembra do diagrama da velocidade? É uma reta, né? Velocidade em função do tempo. Então, quer dizer que a velocidade média é a média das velocidades. Muito bem. Então, aí ele pensou o seguinte, se eu substituir uma função na outra onde tiver tempo, então eu não vou precisar do tempo, né? Vou isolar o tempo em alguma e aí eu não preciso mais do tempo. Então eu vou pegar essa equação aqui da velocidade, certo? Vou pegar essa equação da velocidade aqui e vou trabalhar nela. V igual a V0 mais AT. Pessoal, eu estou explicando de onde veio. Depois você não vai fazer isso. Você vai usar a fórmula só. Vai usar a equação Torricelli, tá? Direto. Mas eu vou mostrar de onde veio, para você não achar que isso aí caiu do céu. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou isolar o tempo. Então, vou passar o V0 para cá. V menos V0 igual a AT. E agora eu vou isolar o tempo, deixar o tempo sozinho. Como o A está multiplicando, passa dividindo. Certo? Está aí o tempo. Pronto. Então, o tempo vale V menos V0 sobre A. Aí, o que ele fez? Ele pegou esse tempo e substituiu nessa equação. Tá? Então, veja lá como é que vai ficar. Vou voltar para o preto aqui. Então, vou passar esse zero para cá. Vai ficar S menos S0 é igual a V0t mais A t ao quadrado sobre 2. Certo? Nós sabemos que S menos S0 é ΔS. Certo? Isso é ΔS, a variação. E agora, no lugar do tempo, vou substituir o tempo que eu já sei que vale V menos V0 sobre A. Então, aqui vai ficar V0 vezes o tempo. No lugar do tempo, nós escrevemos V menos V0 sobre A. Certo? Mais, agora aqui do lado, A sobre 2, que multiplica o tempo ao quadrado. No lugar do tempo, aqui, vamos escrever V menos V0 sobre A ao quadrado. Certo? Bom, aí, vamos para a matemática.
Desse lado, esse V0 está multiplicando os dois, certo? E aqui, antes de multiplicar o A, eu vou levar ao quadrado isso. Aí vocês lembram, vou escrever aqui em cima no canto. Vocês lembram que se eu faço A menos B ao quadrado, é a mesma coisa que fazer quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, certo? Então é isso que eu vou fazer aqui com esse quadrado, tá? Então vamos lá. Vou voltar para o preto. Delta S é igual a... Aqui vou multiplicar direto. V0 vezes V, V0V. Sobre A, porque o A está embaixo dos dois, não tá? Então vai ficar sobre A. Menos V0 vezes V0, V0 ao quadrado. Certo? Mais. Bom, o A sobre 2 vou deixar aqui por enquanto. Agora eu vou fazer essa expressão que nós vimos aqui em cima. Certo? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, certo? Como aqui está o A e aqui está o quadrado, sobre A ao quadrado, certo? Bom, esse A ao quadrado eu vou jogar aqui fora, tá? Do parênteses. Delta S é igual a V0V sobre A menos V0 ao quadrado sobre A mais A sobre 2A ao quadrado. Opa, oh, que legal, já para um pouquinho. Aqui dá para cancelar esse A com o quadrado de baixo, certo? Então vamos lá, vamos seguir o baile. Vezes, aí vai ficar V ao quadrado menos, vou trocar esses dois de ordem para deixar o V0 primeiro. 2V0V mais V0 ao quadrado. Como já passei o A ao quadrado para fora, beleza. Então, sobrou aqui embaixo 2A. Lembra que sobrou? Então, vai ficar embaixo de tudo isso, né? Vamos arrumar isso, então. Olha como é que fica. Opa, fiz caca. Pronto. Delta S é igual a V0V sobre A menos V0 ao quadrado sobre A mais, olha esse mais aqui, ó, mais com mais V ao quadrado sobre 2A, lembra que tem 2A embaixo? Mais com menos 2V0V sobre 2A. E mais com mais V0 ao quadrado sobre 2A. Legal? Bom, aqui não tem nada embaixo, então tem 1, não é isso? Vou deixar desse lado quieto. E aqui vou achar o denominador comum. Entre A e 2A, 2As. Aí eu vou fazer o quê? Igual a gente faz na matemática. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, certo? Então aqui vai ficar 2A dividido por A, 2 vezes V0V, 2V0V, menos 2A dividido por A, 2 vezes V0 ao quadrado, 2V0 ao quadrado. 2A dividido por 2A, 1 vezes V ao quadrado, V ao quadrado. 2A dividido por 2A, 1 menos V0V. 2A dividido por 2A, 1 V0 ao quadrado. Certo? Aí, como esse 2A está dividindo, vem para cá multiplicando. Delta S vezes 2A igual a. E aí desse lado? Aqui não tem mais 2V0V e aqui não tem menos 2V0V? Corta. Aqui não tem menos 2V0 ao quadrado e aqui mais 1V0 ao quadrado? Então vai sobrar menos V0 ao quadrado mais V quadrado. Legal, vamos escrever isso na ordem agora. Vou escrever assim. V ao quadrado é igual a... Vou passar esse aqui para lá. V0 ao quadrado mais 2A delta S. Tcharam! Essa é a equação de Torricelli. Então, sempre que eu tenho um enunciado, no enunciado ele não me fala
o tempo, não me fala tempo, então eu vou para a equação de Torricelli, o que vai facilitar a minha vida, certo? Então, vou fazer um exemplo numérico disso. Deixa eu abrir uma outra folha aqui em branco. É claro que vocês vão assistir isso 1, 2, 3 vezes, porque a passagem é difícil. Mas o que me interessa é aqui, ó. O que me interessa é aqui, ó. Que vocês saibam usar essa equação final. Não falou em tempo, vamos para a Torricelli. Aí eu vou passar uma atividade hoje, claro, que use bastante exercício de Torricelli. Ou seja, que não me dê o tempo, tá? Então imagina assim, nós temos um carro que está se movendo a 72 km por hora, certo? E aí ele começa a pisar no freio, certo? Vai frear, pisa no freio. Aí ele aplica uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Como ele está freando, já vou colocar menos 2 metros por segundo ao quadrado. Até fazer o carro parar. Então quer dizer que no final a velocidade dele vai ser 0. Aí eu pergunto para vocês, qual foi o deslocamento dele? Quanto ele andou até parar? Certo? Aí se você for observar aqui, ó, aqui está em km por hora, aqui está em metro. Vou arrumar isso. Divide por 3,6, lembra? Quer dizer então que V0 nós vamos utilizar 20 metros por segundo. Tá? Aí outra coisa que vocês observaram. Foi dado o tempo? Não. Então, Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Deu trabalho para chegar nela, né? Mas já sei a equação, agora eu vou usar. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, 20. Aceleração, menos deslocamento é o que ele pediu. Olha lá, ó. Falta só o deslocamento. Não precisa nem saber o tempo. Não perguntou, não quero saber. 20 ao quadrado, 400, mais vezes menos, menos 4 ΔS. Passa para cá. 4 ΔS igual a 400. ΔS é igual a 400 sobre 4. ΔS é igual a 100 metros. Tcharam! Nem precisou achar o tempo. Agora, se eu quiser achar o tempo, se eu quiser fazer outras coisas, dá para fazer, né? Mas, inicialmente, sem o tempo, dá para resolver o que a gente quiser. Legal? Então, essa é a equação de Torricelli, que é a parte nova, né? Para você trabalhar quando não é dado o tempo, tá? Não precisa desenvolver aquilo que eu desenvolvi toda hora. Eu só fiz aquilo para vocês verem de onde veio a fórmula. Você vai usar a fórmula direto. Ah, mas é mais uma coisa para decorar. Se você fizer 5, 6 exercícios, você acaba gravando, não precisa mais nada disso. Tá bom? Então, vocês vão assistir o vídeo e fazer os exercícios de atividade que eu vou passar. E aí amanhã cedo, porque hoje é quinta tarde. Amanhã cedo eu fico de plantão para ajudar vocês nesses exercícios, tá bom? Vê se acorda cedo e começa a fazer junto comigo. Porque senão depois você se complica, aí não fica com vergonha de perguntar e apanha para resolver os exercícios. Outra coisa, todo mundo participando, tá? Tem gente que está atrasando para mandar tarefa, tem gente que não está mandando todas, tá bom? Eu sei que é complicado, mas todos vão fazer um esforço que já já a gente passa por isso aí e voltamos à nossa aula normal, tá bom? Abraço.